Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para consolar Nossa Senhora nesta quinta noite do nosso Centenário das Dores. E nós temos hoje aqui a contemplar uma nova espécie de martírio, a quinta dor, a morte de Jesus. E Maria Santíssima assistia à agonia de seu filho na cruz. Uma mãe condenada a ver morrer diante de seus olhos, no meio de bárbaros tormentos, um filho inocente, um filho diletíssimo. Estava em pé junto à cruz de Jesus sua mãe. É desnecessário dizer outra coisa do martírio de Maria. Basta este versículo do Evangelho de São João. Estava em pé junto à cruz de Jesus sua mãe. O que quer São João com isso? São João quer declarar: contemplai-a junto à cruz, ao lado de seu filho moribundo, e vede se existe dor igual à minha dor, se existe dor semelhante à minha dor. Quando nosso Redentor chegou ao Calvário, despojaram-no os algozes de suas vestes, traspassaram-lhes as mãos e os pés com cravos, diz um autor, não agudos, mas obtusos, para doer mais, para um maior aumento de suas dores, e pregaram-no à cruz. Tendo crucificado, elevaram e fixaram a cruz e o abandonaram à morte. Aliás, também os discípulos o abandonaram. Onde está o filho do trovão, que é valente, que é guerreiro, que é forte? Todos fugiram. Diz o Santo Evangelho que permaneceu, juntamente com algumas mulheres, o discípulo amado, que a tradição da igreja nos ensina a ser João. Então abandonaram-no os algozes, mas não o abandonou Maria. Antes, Maria ficou mais próxima, mais perto à cruz para assistir à morte. Não o abandonou a mãe, porque o opróbrio dele era também o opróbrio dela. O coração de Maria cuidava da dor, o coração de Maria cuidava da morte do filho dela, do filho querido, do filho amado, do filho diletíssimo. E então nós podemos exclamar assim: ó mãe verdadeira, ó mãe amante, que nem o horror da morte pôde separar-te do filho amado. E continuamos e seguindo, exclamando: ó Deus, que espetáculo doloroso! Na cruz, agonizando,
está o filho. E junto à cruz, agonizando, está a mãe, toda compadecida desse filho. Os olhos de Jesus estavam como que encovados, estavam quase que cerrados e extintos, os lábios pendentes e aberta a boca, as faces alongadas, afilado o nariz, um triste semblante. Pendia nosso Senhor na cruz a cabeça sobre o peito. Os seus cabelos estavam negros de sangue, o ventre unido aos rins, os braços e as pernas rígidos, e todo o resto do corpo coalhado em sangue, coalhado de chagas de sangue. Todas estas penas eram tantas chagas no coração de Maria. Aquele que estivesse no Calvário veria 2 altares, onde se consumaria 2 sacrifícios. Um era do corpo de Jesus, o outro era o coração de Maria. Mas São Boaventura, e nós vamos ficar com São Boaventura hoje, diz que havia um só altar no Calvário, a cruz do Filho, onde a mãe era crucificada juntamente como cordeiro, com o cordeiro. E nós perguntamos e meditamos nesta quinta dor da morte de Jesus: ó Maria, onde estáveis? Junto à cruz? Há com muito maior razão, e retornando e retomando São Boaventura, posso dizer para vocês, ela estava na mesma cruz, imolando-vos, crucificada com o diletíssimo Filho. A cruz e os cravos feriam a ambos, o Filho e a mãe e o Filho. Juntamente com o primeiro, fora também crucificada a segunda. Juntamente com a segunda, com a mãe, fora crucificado o primeiro, o Filho. Onde estáveis, Virgem Maria? Na cruz, crucificada com o vosso Filho. O que fazia os cravos no corpo de Jesus operava amor no coração de Maria, de modo que, enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a sua alma, todo o seu ser, toda a sua existência mais profunda. E então Maria não pôde aliviar as penas do seu filho. É interessante que, para a gente usar uma imagem, né? Não todas, mas muitas mães fogem dos filhos moribundos. Quando, porém, uma mãe é obrigada a assistir, a ver o seu filho em agonia, ela procura dar-lhe um alívio possível. Ajeita-o na cama, leva um remédio, um chá, dá-lhe um refresco, e deste modo, a pobrezinha da mãe vai disfarçando a sua dor, o seu sofrimento, com estes cuidados. E nós exclamamos: ah,
Mãe das dores, de todas, vós sois a mais aflita. Ó Maria, a vós é imposto assistir Jesus moribundo, mas não lhe é facultado procurar algum alívio. Então Maria ouve o seu filho dizer: tenho sede, sem que lhe seja permitido dar-lhe um copo de água para dessedentá-lo. Ela escuta, ela ouve o filho dizer: tenho sede, mas não pode dessedentá-lo. Pode apenas dizer Nossa Senhora as palavras que disse São Vicente Ferrer: meu filho, tenho tão somente a água de minhas palavras. E então ela vê como seu pobre Jesus, pregado àquele leito de dores por 3 cravos de ferro, não podia achar repouso. Queria Nossa Senhora abraçá-lo para consolá-lo. Queria Nossa Senhora abraçá-lo para que ao menos seu diletíssimo filho expirasse em seus braços, mas ela não o podia fazer. Então ela nota seu filho mergulhado no mar de angústias. Procura quem o conforte, segundo a predição de Isaías. Eu calquei o lagar sozinho, eu olhei em roda e não havia auxiliar, busquei e não houve quem me ajudasse. Mas que consolação podia achar ele entre os homens, se todos ali lhe eram inimigos? Mesmo pregado na cruz, uns blasfemavam, outros escarneciam, e os que iam passando atesta o Evangelho de São Mateus, blasfemavam dele. Outros lhe diziam no rosto: se és filho de Deus, desce da cruz. Além disso, disse a Santíssima Virgem, que revelou a Santa Brígida, vejam o que a Virgem Maria disse a Santa Brígida: ouvi alguns dizerem que o meu filho era um ladrão, outros que ele era um impostor, outros que ninguém merecia a morte tanto como ele. Esses insultos eram para mim espadas de dor. Mas o que mais aumentou a dor de Maria na sua compaixão para com o seu filho foi ouvir do filho uma queixa: meu Deus, por que me abandonaste? Palavras que nunca mais saíram da mente de Maria. Assim a aflita mãe via Jesus atormentado, não só na carne, mas agora atormentado de todos os lados. Meu Deus, por que me abandonaste? Queria aliviá-lo e não podia fazê-lo. Maior era ainda o sofrimento de Maria quando ela percebeu que a presença dela no Calvário aumentava o sofrimento do filho. Então a plenitude das dores do coração de Maria derramou-se como uma torrente no coração de Jesus. Sim, Jesus na cruz sofria ainda mais pela compaixão de sua mãe que pelas suas próprias dores.
Vê se você entende o amor de um para com o outro. Ele sofria mais na cruz pela presença da mãe do que pelas suas próprias dores. Nada fez Jesus sofrer como a compaixão de sua mãe ao pé da cruz, e por isso nosso Senhor morreu sem consolação. E Nossa Senhora, por uma luz sobrenatural, e conhecendo a bem-aventurada Virgem Maria, por uma luz sobrenatural, essa dor de Jesus, exclamou assim Nossa Senhora: Senhor, não me faleis mais dessa vossa pena, que eu não posso mais, eu não consigo mais, não tenho mais forças. E para a gente concluir a nossa meditação, nós precisamos pensar em Maria ao pé da cruz, que é mãe espiritual. E as pessoas, por verem Nossa Senhora aos pés da cruz, pasmavam, por verem a queda em silêncio, sem queixa, sem lamento, no meio de tamanha dor. Se os lábios de Nossa Senhora guardavam silêncio, contudo o coração não cansava, não cessava de oferecer à divina justiça a vida do Filho pela salvação, pela sua salvação. E aqui nós vemos o quanto a Virgem Maria cooperava pelos seus sofrimentos para fazer-nos nascer a vida da graça. Aquele sim que ela deu jovenzinha em Nazaré, este fim é retomado, é reassumido para fazer-nos nascer a vida da graça. E se nesse mar de mágoas, que era o coração de Maria, entrou algum alívio, este foi o único consolo e animador, o pensamento de que, por suas dores, ela cooperava com a eterna salvação da humanidade. O Salvador, nosso Senhor, revelou a Santa Brígida: minha mãe, tornou-se mãe de todos no céu e na terra, por sua compaixão e por amor. Outro sentido, irmãos, não tinham as palavras com que Jesus se despediu de sua mãe. Como derradeira lembrança, deu-nos a ela por filhos, na pessoa do discípulo amado, na pessoa de São João: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E desde então, Nossa Senhora começou a exercer para conosco este ofício de mãe estremecida. Por fim, para concluirmos, entre a cruz do Filho estava o bom ladrão, que a tradição chama de Dimas. Diz que Jesus conversou com os dois, né? Dimas e Gestas. Dimas, o bom ladrão. O bom ladrão estava de um lado da cruz de Jesus. E esse bom ladrão se salvou e se converteu pelas preces de Maria, que cooperava na obra da redenção. Os escritos espirituais que a gente lê da vida dos santos dizem, lembra
da fuga para o Egito, a segunda dor de Nossa Senhora. Lembra que no deserto é cheio de feras, cheio de ladrão, é um caminho difícil, mais de 700 quilômetros, entre névoa e chuva, um mau tempo. Pois bem, quando lemos na vida dos santos, há quem diga que este bom ladrão fora recompensado por serviços que ele havia prestado à Sagrada Família quando caminhava, quando procurava o Egito. Nesta ocasião, desta viagem da Sagrada Família, então este bom ladrão mostrara-se prestimoso, fez o bem, afável, conforme diversos autores que escrevem sobre esta espiritualidade. E então, meus irmãos, a Virgem continua e continuará sempre a exercer este ofício de mãe cuidadosa, bondosa e boa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.